Prever a forma de como as moléculas se orientam espacialmente, como que os átomos estão conectados, determinar a geometria molecular, é uma pergunta fundamental que todo aluno de química, todo profissional da área de química deve responder. Entretanto, para chegarmos a essa conclusão, precisamos passar por algumas etapas. E a primeira dessas etapas é desenharmos de forma adequada o que nós chamamos hoje de estrutura de Lewis. E o objetivo desse vídeo é ensinar a você como se monta uma estrutura de Lewis da forma adequada, não necessariamente da forma mais fácil, mas de uma maneira que você vai poder aplicar para qualquer molécula. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química. Eu sou o professor Antônio Florencio e eu venho aqui humildemente pedir o seu like. O seu like é um pequeno gesto que ajuda demais no crescimento desse canal e é fundamental para a manutenção dele. Então, por favor, dê o seu like e se inscreva se não for inscrito. Também vim aqui para agradecer a Semana de Química da UFRJ, onde ontem eu tive a oportunidade de participar, dando uma palestra falando sobre serendipidade. Ganhei essa blusa, vejam aqui a Marie Curie, uma blusa bem legal. A semana acadêmica foi muito bacana. A equipe que coordenou a semana me recebeu com muita hospitalidade, com um carinho enorme. Então, pessoal, muito obrigado mesmo. Gostei demais de participar da semana acadêmica de vocês. Bom, agora vamos para o vídeo. Pessoal, vamos falar hoje sobre a estrutura de Lewis. Como o nome já sugere, né, o seu nome em homenagem ao grande químico do século XX, o G.N. Gilbert Newton Lewis. Bom, o Lewis foi um dos maiores químicos do século XX e ele nos possibilitou ter ali talvez a primeira teoria de como que os átomos se conectam. Embora as teorias modernas hoje não dependam exatamente da estrutura de Lewis, quando nós, na condição de alunos ou na condição de professores, a ensinar como que determinamos a geometria molecular, passamos sim pela etapa da estrutura de Lewis. A estrutura de Lewis original é bem diferente da que nós montamos hoje. Aqui vocês conseguem ver, por exemplo, algumas imagens dos seus rascunhos originais. Lewis imaginava o átomo como sendo a estrutura eletrônica, né, como sendo cubos concêntricos. E aí, um átomo ele estaria estável quando todos os vértices desse cubo, ou seja, os 8 vértices, estariam completos. Daí que se deriva a regra do octeto. Bom, passado rapidamente essa parte histórica, no final do vídeo eu vou dar uma sugestão de um artigo para vocês lerem. Vamos direto ao ponto. Se você vai estudar a estrutura de Lewis, aprendeu ali no ensino médio, por exemplo, muito provavelmente o seu professor ele incentivou você a memorizar quantas ligações um determinado átomo faz com o intuito de alcançar o octeto. Então vamos lá. O hidrogênio ele tem apenas um elétron na camada de valência. Como ele não completa o octeto, porque ele não pode ter 8 elétrons, sua configuração eletrônica mais estável seria igual ao do gás hélio, então ele precisa só de um elétron. Para isso, ele vai fazer então uma ligação. Porque ao fazer uma ligação, compartilhando o seu elétron com outro elétron do outro átomo, ele vai ter um total de 2. Agora, flúor, cloro, bromo e iodo, os halogênios, apresentam 7 elétrons na camada de valência. Se eles compartilham um elétron, então empresta um elétron dele e recebe um elétron emprestado, ele vai adquirir 8 elétrons. Então os halogênios fazem apenas uma ligação. Oxigênio, enxofre e os demais calcogênios têm 6 elétrons na camada de valência. Para atingir o octeto, precisam de 8, então eles vão fazer 2 ligações. Nitrogênio, fósforo, os demais elementos ali do grupo do nitrogênio têm 5 elétrons na camada de valência. Para alcançar o octeto, ou seja, tem 5 para chegar a 8, precisam compartilhar 3 elétrons, vão fazer 3 ligações. E o carbono é o principal representante ali do grupo 14, 4 elétrons na camada de valência. Para atingir o octeto, precisa fazer 4 ligações. Então, muito provavelmente você aprendeu dessa forma e a partir daqui era apenas um quebra-cabeça. Então, vamos lá. A molécula de água. Ora, eu tenho o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, então eu coloco aqui 6 bolinhas. Ele precisa fazer 2 ligações. E ele tem o hidrogênio para se ligar. Cada hidrogênio precisa fazer apenas uma ligação. Então fica simples. Se o hidrogênio faz uma ligação com o oxigênio e o outro hidrogênio faz também uma ligação com o mesmo oxigênio, agora cada hidrogênio tem 2 elétrons, portanto está estável, e o oxigênio tem 8 elétrons. Né? Vejam aqui, 1, 2, 3, 4, e cada ligação contamos com 2. Então, 6, 8 elétrons ao redor do oxigênio. O mesmo vale para outras moléculas simples. O gás carbônico, o CO2. O carbono faz 4 ligações. Cada oxigênio faz 2 ligações. Como que eu fecho essa conta? Simples. O carbono vai fazer 2 ligações com o oxigênio e 2 ligações com outro oxigênio. Então, colocamos aqui os pares de elétrons ao redor do carbono, ao redor do oxigênio,
Temos 6 nesse caso. Aqui compartilhamos uma ligação, aqui outra, a mesma coisa aqui. E no final, nossa estrutura de Lewis seria algo desse tipo. Eu gosto de representar com barra no lugar do par de elétrons, tá? Eu acho mais fácil. E essa, então, é a estrutura de Lewis do gás carbônico. Mais um exemplo, CH4, metano. O carbono faz 4 ligações, cada hidrogênio precisa fazer uma ligação. Eu tenho 4 hidrogênios, vou ligar cada hidrogênio a um átomo de carbono. E aqui já vou fazer direto, tá? Isso aqui seria a estrutura do metano. Temos outros exemplos? Temos. Podemos pensar na amônia. A amônia é o NH3. O nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Cada hidrogênio vai precisar fazer uma ligação. Eu tenho 3 hidrogênios. O nitrogênio precisa fazer 3 ligações. A vida fica simples. Cada hidrogênio se liga ao nitrogênio, de tal forma que o nitrogênio agora tem 8 elétrons na camada de valência e cada hidrogênio está estável. São alguns exemplos de estruturas de Lewis. Funciona muito bem, mas isso aqui não funciona para todos os casos. Nós pegarmos até mesmo uma molécula simples como CO, como seria a estrutura de Lewis do CO? Falem para mim, descreve aqui nos comentários. Bom, isso aqui é uma forma macetada de nós fazermos a estrutura de Lewis. Funciona bem, funciona 80% dos casos, 90% dos casos, mas ela não funciona sempre. E aí, deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês. Caiu no último concurso para o IFPI, inclusive eu fiz uma live aqui no Universidade da Química onde eu comento cada uma das questões. E essa questão é bem interessante. Ela pede para nós determinarmos a geometria em torno do átomo de antimônio no SbF3 e no sp2F7-1, nesse ânion. No SbF3 podemos utilizar o método tradicional. O antimônio está no mesmo grupo ali do nitrogênio. Então nós vamos colocar aqui o Sb, 5 elétrons na sua camada de valência. Ele está ligado ao átomo de flúor. Flúor é um halogênio, tem 7 elétrons na camada de valência e vai fazer apenas uma ligação. Então ele vai se ligar aqui ao átomo de flúor, aqui é outro átomo de flúor e aqui outro átomo de flúor. Vamos colocar aqui os elétrons não ligantes do flúor e pronto. A partir daqui eu tenho a estrutura de Lewis, posso determinar o arranjo e depois a geometria. Mas e o Sb2F7-, né? Já é esquisita a forma desse íon, né? Não é exatamente aquilo que nós estamos mais acostumados. Como que eu monto a estrutura de Lewis para ele? Bom, se nós olharmos lá no Atkins, por exemplo, nós encontramos essa estrutura de Lewis para esse ânion. Mas temos aqui o flúor, por exemplo, fazendo 2 ligações. E o antimônio, mesmo estando lá no grupo do nitrogênio, aqui está fazendo 4. Como é possível? Bom, isso aqui é uma estrutura de Lewis montada na forma original, na forma correta, que segue um passo a passo. Que, de novo, não necessariamente é o passo mais fácil, mas você pode aplicar dessa forma para qualquer molécula, inclusive no CO, que eu pedi para que vocês descrevessem nos comentários. Vamos lá? Bom, tem um pouquinho de paciência, é um passo a passo, com o tempo a gente acaba fazendo quase que no automático, então não perdemos tanto tempo assim, mas no início tem que ser com calma. Primeira coisa, nós precisamos montar o esqueleto da molécula. Esse esqueleto vai depender de molécula para molécula. Geralmente, o átomo central é aquele que pode fazer o maior número de ligações. E às vezes, esse átomo central não tem que obedecer necessariamente ao octeto. Diferentemente daquele método anterior, que obrigatoriamente todos os átomos têm como objetivo alcançar 8 elétrons, bom, dependendo do átomo central, se ele estiver ali a partir do 3º período, por exemplo, ele não precisa obedecer ao octeto. A forma da molécula vai depender um pouco de como nós a conhecemos. No nosso exemplo, especificamente, o SbF7, temos um padrão bem interessante. Temos 2 átomos aqui e aqui uma quantidade ímpar de átomos. Isso aqui acontece de forma muito comum com os óxidos de halogênios. Por exemplo, Cl2O3, Cl2O7, Br2O, por exemplo, e 2O5, segue o mesmo padrão. Nós temos 2 átomos e uma outra quantidade de átomos com número ímpar. Nesse caso, nós pegamos um desses átomos com uma quantidade ímpar, aqui um átomo de flúor, ele vai servir como ponte. Ele vai ser uma ponte entre os 2 outros átomos iguais. No caso dos óxidos de halogênio, seria um oxigênio como ponte ligado aos 2 halogênios. E agora, nesse conjunto aqui que antes era ímpar, vai estar par, porque eu tirei um desses átomos. Vai me sobrar, nesse caso, 6 átomos de flúor. E eu vou distribuir igualmente
3 de um lado, 3 do outro. Bom, o segundo passo é somar todos os elétrons da camada de valência. Então vejam só. Aqui eu tenho um total de 7 átomos de flúor e cada átomo de flúor tem 7 elétrons na camada de valência. Então eu tenho aqui 49 elétrons vindos do flúor. Cada átomo de antimônio tem 5 elétrons na camada de valência e eu tenho 2. Então 2 vezes 5, eu tenho 10 elétrons provenientes do flúor. Um total, então, de 59 elétrons presentes nos átomos em sua camada de valência. Um detalhe aqui é o seguinte. Se eu estiver trabalhando com ânion, eu vou ter que somar um elétron para cada carga negativa. Ou se eu estiver trabalhando com cátion, eu vou ter que subtrair um elétron por cada carga positiva. Nesse caso, é o ânion Sb2F7-. Então, eu tenho uma carga negativa, vou somar aqui mais um elétron, o que me totaliza 60 elétrons que devem ser distribuídos de tal forma que todos os átomos aqui fiquem estáveis. O terceiro passo do número total de elétrons que eu tenho, eu vou ter que subtrair aqueles que eu já gastei para montar o esqueleto. Por quê? Para cada uma dessas ligações aqui, eu estou gastando, na verdade, 2 elétrons. Então, dos 60, eu já gastei alguns aqui. Quantos? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ligações. Dessas 8 ligações, cada uma com 2 elétrons, eu já gastei 16 elétrons. Então, eu vou ter 60 menos 16, e aqui eu vou ter 44 elétrons para serem redistribuídos. E a ideia de redistribuir esses 44 elétrons é que todos fiquem estáveis. Então, num primeiro momento, eu espero que os átomos eles adquiram o octeto. Lembrando, o átomo central não necessariamente ele vai seguir a regra do octeto. Se tiver no terceiro período, se for um enxofre, por exemplo, fósforo, ele não precisa seguir a regra do octeto. Geralmente, os átomos periféricos, sim. Então, por isso que a gente começa pelos átomos periféricos, a redistribuição, de forma que cada um deles tem 8 elétrons, e depois passamos para o átomo central. Nesse caso aqui, temos 44 elétrons. Então, vamos lá. Vejam, cada átomo de flúor já está com 2 elétrons, porque ele faz uma ligação. Então, cada um deles precisa de mais 6 elétrons. Então, vamos gastar aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Veja que eu já gastei 40 elétrons. Todos os átomos de flúor estão com o octeto completo. Agora faltam mais 4 elétrons. Como que eu distribuo esses 4 elétrons? Ora, vou para os átomos centrais. Tenho 2 átomos de antimônio, eles são iguais, então vou colocar 2 de um lado e 2 do outro. Nesse caso aqui, o antimônio ele está com 10 elétrons na camada de valência, o que não é nada espantoso se levarmos em consideração que estamos falando aqui de um elemento do grupo 15. Isso aqui é um ânion, então para fechar a estrutura de Lewis, o correto seria colocar aqui em colchetes e uma carga negativa. Bom, o problema ele pede para nós determinarmos a geometria. Se você quiser saber a geometria, aqui em cima no card eu mostro para vocês qual é a geometria em torno do átomo de antimônio, como que nós chegamos a essa conclusão. Pessoal, era isso que eu queria apresentar a vocês, mas eu queria dar algumas sugestões agora no final. Primeiro, eu queria sugerir a leitura desse artigo aqui do professor Carlos Filgueiras, falando sobre a vida de Lewis, uma mini biografia sobre Lewis. Gilbert Lewis e o centenário da teoria da ligação por par de elétrons. O artigo do Lewis foi de 1916, o artigo foi publicado em 2016, portanto, no centenário da proposta de Lewis para o que nós chamamos hoje de estrutura de Lewis. Além disso, eu queria indicar mais 2 vídeos aqui da Universidade da Química. Um, onde eu faço uma espécie de review do artigo original de 1916, também publiquei esse vídeo em 2016, e o outro, quando eu falo sobre a vida do Lewis. Faço também uma mini biografia do Lewis, só que no formato de vídeo. Vou deixar indicados aqui para vocês na tela final. Se vocês quiserem assistir, é só clicar. Antes de sair, se não deu o seu like, mas gostou do vídeo, por favor, dê o seu like e se inscreva. Ajude a Universidade da Química a continuar crescendo.